gente, boa tarde. Hoje, né, é um dia muito especial. Hoje é o aniversário de Ibicaraí, são 68 anos de emancipação política. E para homenagear a nossa querida cidade, vamos fazer uma resenha desse livro maravilhoso, Lembranças da Terra Santa, de um autor contemporâneo. Gente, dá um close nessa capa. Olha que capa maravilhosa. Para quem não sabe, essa imagem aqui é a antiga fachada da Igreja Católica. Aí, ao fundo, ele vai ter a antiga fachada e a fachada atual sobre o arco da entrada da cidade. Maravilhoso, né? Então, para começar a nossa resenha, nós vamos falar um pouco do autor. José Hugo Vieira de Freitas, ele nasceu aqui em Ibicaraí, é casado, pai de 2 filhos, graduado em História e Pedagogia, com pós-graduação em Psicopedagogia. Ele teve vários trabalhos publicados em jornais, revistas da região sul-baiana, como também da capital. Ele teve também mais publicações independentes, como, por exemplo, outros 2 livros, Por um Pedaço do Chão e Pelos que Vivem. Hugo ele recebeu o título de menção honrosa no 8º Concurso Nacional de Poesias, que foi promovido pela revista Brasília, no Distrito Federal. E para vocês terem ideia, nesse concurso participaram mais de 11 mil poetas do Brasil inteiro. Atualmente ele é funcionário público, é também professor do ensino médio e é venerável mestre da loja maçônica Obreiros do Areópago. Agora a gente vai entrar um pouquinho no livro, né, que é a parte que eu mais gosto. Já li esse livro 3 vezes e dessa última vez eu li para fazer a resenha para vocês. Mas toda vez que a gente lê, a gente tem a impressão que é a primeira vez, porque os sentimentos se renovam, entendeu? O tamanho, assim, a capacidade do autor de se expressar e de trazer isso para o leitor. Então, o livro é um livro recheado de saudade, de lamento, uma crítica social fortíssima, que aí ele vai vir com toda a sua carga irônica. E certamente, gente, esse livro tem um grande valor histórico, principalmente em relação à pesquisa. Já nas primeiras poesias, o autor vai falar sobre a história da cidade de Ibicaraí. Ele começa, por exemplo, com um poema onde ele fala: Ibicaraí, nome tupi-guarani, que significa Terra Santa, lugar que a todos encanta, sobretudo e principalmente quem sobrevive aqui. Bonito, né? Aí ele traz outro poema que vai falar sobre a vassoura de bruxa, que vai trazer à tona uma crise que assolou nossa região, quando a safra de cacau, afetada por essa praga, na Bahia, passou por drástica redução. Gente, principalmente aqui na nossa região, né, onde o comércio era movimentado graças ao cacau. Grandes fazendeiros perderam fortunas, fazendo com que a economia da região sofresse um impacto muito negativo. E isso, gente, ele traz tudo através de poesias. Incrível, né? Aí o livro ele segue falando com bastante nostalgia, aquela saudade. Você sente o aperto do coração do autor quando ele fala da praça, quando ele fala o Rio Salgado. E sobre o Rio Salgado, na sua poesia, ele vai fazer um paralelo com o Rio Salgado, o que era antes no passado e como ele é hoje. Ele fala que o Rio Salgado era fonte de renda, diversão, de trabalho e que hoje, infelizmente, está totalmente poluído. Ele fala: lavadeira a família alimentou, pescador o sustento tirou, criança e adolescente brincou. Hoje focos de doença o homem lhe transformou. Triste, né, gente? Aí ele vai trazer 2 romances, que aí vem o lado engraçado do poeta, né? Em Ibicaraí 1 e em Ibicaraí 2. Ele vai fazer uma homenagem a algumas personalidades aqui da cidade, né? Algumas que eu tenho o privilégio de conhecer, como Bedal, Cachacinha, Pires, Tonho da Lua e entre outros. Aí no decorrer das folhas, ele passa a ter um discurso mais sério, um tom mais sério, né? Onde ele vai escancarar algumas mazelas sociais, como a questão das crianças de rua. Ele vai falar sobre a responsabilidade dos pais na criação dos seus filhos, vai falar sobre a má distribuição de renda que gera falta de alimentação em alguns segmentos sociais e vai falar também da discriminação racial. Aí, a partir da página 47,
o autor ele vai demonstrar mais serenidade, ele vai mostrar, ter um olhar de quem tem bastante experiência de vida. Ele fala da importância da paz, faz uma linda homenagem às mulheres, aos idosos e aos professores, que é a categoria que ele pertence. Bem, gente, quando você vai ler esse livro, você pensa que o autor vai seguir uma linearidade de assunto, de sentimentos, mas aí que está a surpresa neste livro. O livro ele não é muito grande, ele tem o quê? Ele tem 67 páginas, mas você vê que o autor ele desenvolve tantas facetas no decorrer dessas páginas que você se imerge a ponto de você achar que não é um autor, são vários. Que ele vai trazer tantos sentimentos para você que só depois, no fim do livro, que você vai perceber o que o autor quis dizer. Ele quis dizer que é assim, que a minha interpretação, né? Quem sou eu para dizer o que o autor planejou ao escrever um livro? Mas a minha percepção é que Hugo ele quis deixar claro o amor dele por essa cidade e todos os sentimentos que ele teve ao residir aqui, ao nascer nessa cidade, ao criar laços de amizade, laços familiares aqui no nosso pedaço de chão. Bem, gente, eu vou terminar esse livro dizendo que foi uma leitura muito, muito positiva e que vocês precisam ler o livro, porque além de uma fonte histórica, além de você passar a conhecer mais a cidade que você reside a partir do olhar de um poeta, vai ser também uma leitura muito agradável. É um livro que traz uma linguagem simples e uma linguagem poética muito, muito agradável. Então, minha nota para esse livro é 10 e é uma homenagem que também eu faço à cidade de Ibicaraí, que não sou filha desta terra, eu e minha família somos de Salvador, mas foi a cidade que muito nos acolheu. Parabéns, Hugo, parabéns, Ibicaraí.